e este é o podcast Tal Investimento. Não, isso se materializa nos números. Acho que agora que a gente fez uma belíssima, te agradeço por isso, uma belíssima contextualização, entrar nos números de 2023. Por exemplo, receita. 650 milhões de reais, aumentou quase 20% em relação a 22. O que você nota aí de... O que aconteceu em 2023 para essa expansão? Que inclusive conversa com aumento de margem, né? EBITDA bateu 66% quase, contra 58% em 2022. Tudo isso eu entendo que são eficiência operacional e deve ter também estratégia de negócio, mas assim, fala um pouco dos números então. Claro. Bom, o Porto tem crescido num ritmo bastante acelerado desde do lançamento do fundo, que foi 2020. Então, em 2020 ainda, todos vão se lembrar, foi um ano de pandemia, um ano muito complicado nas nossas vidas pessoais, muito complicado do ponto de vista empresarial, especialmente se a gente lembrar do que aconteceu com as cadeias logísticas globais. Existe um colapso de cadeias logísticas globais porque teve fechamento de portos, de cidades. Foi um momento bastante emblemático e um ótimo teste para muitas indústrias, inclusive para o setor portuário. De lá para cá, a gente continua crescendo de uma forma muito acelerada. Por que isso acontece? Porque a gente tem o desempenho econômico brasileiro, a gente sempre espera mais, mas é um desempenho que tem sido razoável. A gente tem o fenômeno da containerização de cargas, então cargas migrando para container, cada vez mais isso acontece ainda, isso é importante. A gente está numa região que é a região que mais cresce no Brasil, no cluster que mais cresce no Brasil, uma região altamente industrializada, com muito PIB, com muitas cidades relevantes. Um pequeno parênteses, a gente está em Santa Catarina, mas a nossa área de influência, que no jargão portuário é a Interlândia, com H. Interlândia. Mas a Interlândia, a nossa área de influência, ou seja, os nossos clientes potenciais, as cargas potenciais para receber ou para exportar, ela pega um pedaço relevante do estado do São Paulo, um pedaço do estado do Mato Grosso do Sul, o estado todo do Paraná, o estado todo de Santa Catarina e um pedaço relevante do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa área prioritária para pegar carga. Obviamente a gente pode pegar cargas de outras regiões, mas essa área é a área onde a gente de fato é competitivo para disputar carga. É a região mais rica do Brasil, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, regiões super importantes, tanto para exportação como para importação. Então, a gente está nessa região que cresce muito. O Porto Itapoá é um porto que tem características tanto da própria infraestrutura, como de prestação de serviço, como da parte empresarial que foi desenvolvida lá, que tem sido desenvolvida lá, que tornam o porto muito competitivo. Te dou alguns exemplos. A gente está numa baía e a gente está, de certa forma, protegido das grandes chuvas, por exemplo, que tem acontecido, que tem fechado, tem ocasionado o fechamento dos outros terminais competidores do nosso. É muito fácil um porto fechar por conta de tempestade, essas coisas? Depende. É que a palavra fácil é difícil. É complexo. Fácil é difícil. É difícil, é complicado. É mais fácil dar um exemplo prático. Dois competidores nossos super importantes são Itajaí e Navegantes. São dois terminais muito tradicionais, competitivos. Itajaí é um terminal com uma importância histórica muito grande no Brasil. Navegantes, um terminal novo como Itapoá é novo, no estado da arte, da tecnologia e do design portuário, etc., como Itapoá. Os dois são terminais que ficam no rio Itajaí, muito perto da foz do rio, mas no rio. São terminais de rio. Quando você tem um terminal no rio, você tem algumas coisas que acontecem. Primeiro que você tem assoreamento, porque o rio carrega detritos e sedimentos, etc. Então, você tem um trabalho de dragagem muito mais intenso do que a gente. A gente tem um trabalho muito pequeno de dragagem de manutenção. Dragagem é cavar ali para... tirar sedimento, exatamente, cavar. 16 metros, não é? A nossa profundidade no cais, no pier, é de 16 metros. A gente tem... Para o navio chegar até o pier, existe o canal de acesso. O nosso canal de acesso hoje não tem 16 metros. Eventualmente vai ter no futuro, mas não tem. Então, um navio de 16 metros, se ele aparecer ali, ele pode atracar, mas... A gente tem uma limitação por conta do canal de acesso, mas a gente consegue atender os grandes navios que vêm para o Brasil ainda.
e a gente tem projetos de aprofundamento. De qualquer forma, voltando, por exemplo, dos 2 terminais, quando você tem uma intensidade grande de chuvas ao longo do curso do rio, ou mesmo na própria região em si, o nível da água do rio, o nível do rio sobe, e aquilo pode causar alagamentos na região, no porto, inclusive. Aumenta muito a correnteza no porto, o que dificulta a operação dos navios. Então, esses terminais, eles acabam sendo mais suscetíveis a muita chuva, por exemplo. E muita chuva a gente tem visto com mais frequência, as intensidades todas, né, do calor, do frio, da quantidade de chuva, da seca, a gente tem sentido mais, ano após ano, e isso tem acontecido na nossa região. Então, esses terminais, eles fecham mais do que Itapoá. Itapoá é um porto que muito poucas vezes fecha por questões climáticas. Então, Itapoá fechar é muito difícil. Itajaí Navegantes fecharem por muita chuva, quando tem um evento de chuvas extremas, acontece com bastante frequência. Acontece de fechar quando existem as chuvas, né? Mas isso acaba tendo impacto. E isso foi uma coisa que no ano passado, por exemplo, aconteceu bastante. A gente teve, até porque a gente estava com o El Niño, El Niño traz muita chuva para a parte do meio para baixo do Brasil, muita seca para cima, e foi um ano de El Niño intenso, então ano passado a gente também teve intensificação desses movimentos. Respondendo o que aconteceu no ano passado, né? A gente teve, o Porto de Itajaí está numa transição da concessão, a concessão anterior acabou vencendo, existem processos para tentar colocar um novo concessionário para operar o porto. Enquanto isso, o porto tem movimentado pouco a carga e os outros 3 terminais da região têm capturado essa carga. Itapoá é um dos que tem conseguido capturar bastante dessa carga. A gente tem o crescimento da região, que viabiliza o crescimento dos terminais também. A gente teve um ano de... talvez eu possa usar o termo de estabilidade política econômica, fazendo o seguinte raciocínio. Até as eleições, existia muita instabilidade, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Qual fosse o ganhador do pleito, a gente tinha muita dúvida sobre o que ia acontecer. Tendo sido o Lula o vencedor, existia também muita dúvida sobre o que aconteceria. E acho que um pedaço grande dessas dúvidas acabou acalmando. E ambientes de mais calmaria em relação a turbulências... Volta a estimular estimula a economia, estimula a importação, exportação, consumo, etc. Então eu acho que a diferença entre as grandes preocupações que a gente tinha em 2022 com um aumento da calmaria, estimulou também fluxo comercial. O porto é um porto que empresarialmente atende muito bem os clientes, a gente tem níveis de satisfação altíssimos com os clientes, a gente tem uma relação muito próxima com todas as companhias de navegação, então a gente tem conseguido fazer um bom trabalho comercial também. Isso tudo junto tem viabilizado o crescimento ano após ano, muito grande, e justifica o crescimento do ano passado. O ano passado foi mais um ano em que esses fatores todos convergiram para esse crescimento grande que a gente teve de faturamento. Não, fenomenal. Não, e vale dizer, lendo o relatório do ano passado, do financeiro, né, e agora esse último trimestral, é realmente impressionante, de verdade. E este é o podcast Tal Investimento.